Olá, no programa Floripa em Foco de hoje nós temos novamente a participação do advogado especialista em direito previdenciário Matusalém dos Santos, que já participou de uma edição deste programa falando sobre a reforma da Previdência. Tudo bem, Matusalém? Tudo bem, Gilberto. Mais uma vez é um prazer estar aqui, na TV Floripa e participando aí do programa com você. Matusalém é uma das pessoas com maior conhecimento em Santa Catarina e no sul do Brasil sobre a questão previdenciária e atua no dia a dia com este tema. E por isso que a gente convidou ele para falar mais sobre a reforma da Previdência, porque o que nos parece é que a grande maioria das pessoas não tem conhecimento do que de fato está em debate no Congresso Nacional e o impacto que isso terá na vida de cada um. E Matusalém, uma das questões que vai impactar fortemente, que às vezes é passado despercebido nesse debate, é como será feito o cálculo sobre a aposentadoria de cada um a partir da proposta que está no Congresso Nacional. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Então, eu tenho chamado muito a atenção das pessoas para esse aspecto, que é o valor, a mudança no cálculo, a mudança no valor dos benefícios previdenciários. Por quê? Como assim a grande mídia e o governo têm falado muito da idade mínima e também dos tais 40 anos para você poder receber integral a sua aposentadoria, eu percebo que pessoas mais jovens, pessoas com menos idade, não se preocupam muito com um evento que vai acontecer talvez daqui 30, 40 anos na vida delas, Mas é importante que as pessoas saibam que essa chamada reforma da Previdência, ela mexe também no valor dos benefícios. E essa parte do valor dos benefícios não é para daqui 20 ou 40 anos. Essa parte é para já. O que quer dizer para já? Supondo que essa reforma entre em vigor em setembro, por exemplo. Então, uma pessoa que entrar em benefício em agosto tem um cálculo. Uma pessoa que entrar em benefício em setembro, depois da medida estar em vigor, o cálculo é diferente. E nessa mudança de um mês para o outro, podem ocorrer perdas de valor, perdas que podem chegar a 70%. Veja, 70%. Estou falando de uma pessoa que, talvez em agosto, num determinado benefício previdenciário, por exemplo, a pensão por morte, poderia ganhar R$3.000 e que se o evento acontecer em setembro, se a medida já estiver em vigor, cair para R$1.000. Isso é uma situação possível. Por que isso é possível? Porque hoje, quando você vai se aposentar, ou requerer um auxílio-doença, ou uma pensão por morte, o cálculo do valor do seu benefício, ele pega tudo que você contribui desde julho de 1994 e faz uma média das suas contribuições, descartando 20% do período, ou seja, descarta os 20% menores, salários de contribuição, e aproveita 80%, que é óbvio os 80% maiores. Depois disso você vai ganhar uma percentual dessa média. E hoje a maioria dos casos você ganha 100%. Em alguns casos não, mas na maioria você ganha 100% desta média que foi calculada para você. E na proposta o governo muda o jeito de calcular a média e muda também esse percentual que as pessoas vão receber. Então, para você ter uma ideia, ele, por exemplo, na hora de calcular a média, o projeto, ele diz que não vai excluir mais aqueles 20% menores, aquela parte em que a pessoa contribuiu pouco lá, vai usar todo o período, 100% do período para fazer a média. Só com esta jogada, todos os benefícios vão ter uma média menor. Nós fizemos vários cálculos e tem caso de a pessoa perder 5%, 7%, 8%, 10%, mas tem caso de a média de uma mudança de lei de hoje para que ele está propondo cair 15%, 17%, só o cálculo da média. Significa, então, que todos os benefícios que forem concedidos a partir do momento que a medida entrar em vigor, seja uma aposentadoria por idade, uma especial, uma por invalidez, uma pensão por morte, ou mesmo um auxílio-doença, vão ter uma perda de valor, que varia de 5% a 15%, em função da nova forma de calcular a média contributiva. Feita esta média, o que diz o projeto? Que as pessoas vão receber 60% desta média ruim, desta nova média,
tendo até 20 anos de contribuição. 20 anos. Se tiver 1 ano, recebe 60% desta média, se tiver 15 ou 20, recebe 60% desta média. E só a partir dos 20 anos é que você começa a receber 2% a mais desta média. Então, com 21 anos daria 62%, 22, 64%, enfim, com 40 anos daria 100%. Ocorre que é muito comum as pessoas ou chegar na idade e ter só 20 anos de contribuição, né? Ou acontecer um evento na sua vida antes desses 20 anos de contribuição, seja ficar inválido, seja ir para um auxílio-doença, uma invalidez temporária, ou até morte e gerar uma pensão. E aí, o que diz então em termos de percentual? Se você, antes dos seus 20 anos de contribuição ou até os seus 20 anos, vai receber 60% desta média ruim, então você acaba tendo uma média que já perdeu de 5% a 15%, recebe só 60% desta média e a pensão por morte, em regra, ela também vai ser 60% deste 60%, porque ela tem um recálculo nela. Em regra, ela vai ser 60%, tendo um dependente só, deste 60%. Então, se a gente fizer uma conta assim, aqui, aproximada de cabeça, como eu digo, uma pessoa hoje que poderia se aposentar por R$3.000, ela vai acabar se aposentando. Por morte, no caso? Isso. A aposentadoria, por exemplo, acaba sendo aí por volta de R$1.700, refazendo a média e aplicando 60%, e a pensão por morte vira R$1.000, R$1.030, R$1.050. Então, essa mudança no cálculo, essa mudança tanto na média como no percentual, ela vai ser aplicada imediatamente, ela entra em vigor imediatamente, atinge todos os tipos de benefícios imediatamente, e com isso, a maior perda que a reforma vai causar. E é neste recálculo dos benefícios, principalmente nele, que o governo pretende aí arrecadar quase R$1 trilhão, né, economizar, deixando de pagar para as pessoas, quase R$1 trilhão, ou aproximadamente R$1 trilhão em 10 anos. Muito bem, estamos com o advogado Matusalém dos Santos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já falando sobre a reforma da Previdência. A TV Floripa agora tem aplicativo para celular. Baixe o app TV Floripa no Play Store e assista a nossa programação. Conosco, discutindo a reforma da Previdência que está em debate no Congresso Nacional, o advogado Matusalém dos Santos, especialista em direito previdenciário. Bom, a grande alegação para a realização da reforma é que existem privilégios. Matusalém, existem privilégios? Esta realmente é a justificativa para realizar a reforma? Então, eu tenho trabalhado esse assunto como sendo assim uma espécie de fake news, né? Uma grande mentira com um pequenininho fundo de verdade, assim. Por que eu tenho trabalhado isso? Primeiro que a reforma não vai atingir, a reforma é só sobre previdência, claro, ela atinge saúde, educação, saúde, assistência social, mas no assunto previdenciário ela atinge quem está no sistema previdenciário, que são os servidores públicos, são o pessoal da iniciativa privada, os empresários que contribuem para os seus empregados, mas contribuem para a sua previdência também, os autônomos e tal. E quem que é privilegiado nesse mundo? Praticamente, talvez ninguém. Ou, se é que se pode chamar de privilegiado, eu não trataria como privilegiado, um funcionário público de carreira que ganhe 20, 30, 40 mil reais, um juiz, um promotor. Porque ele primeiro paga uma previdência alta, depois que aposenta paga também, tem imposto de renda alto. Mas quando a gente vai pesquisar nas redes sociais, percebe que o governo está vendendo para a sociedade esta ideia de que alguns servidores são privilegiados e que ele vai cortar desses servidores, que a reforma vai cortar. Veja, é verdade, ela vai cortar um pedacinho desses servidores. Mas quantos porcentos eles significam no universo total que a reforma vai atingir? Eu fiz alguns cálculos e isso não dá menos de 0,5% de pessoas que essa reforma está atingindo. Ela vai atingir todo mundo que é do INSS, por exemplo. Ali ninguém é privilegiado. A média no INSS dá R$ 1.600, R$ 1.500. Mais de 80% recebe menos de 2 salários mínimos. Eventualmente, quem não está nos 2 salários mínimos recebe 3.000, 5.000, o teto é 5.800. Já tem um teto hoje. Já tem um teto. Que é lá de 2012. O teto, esse é no regime público também, que já existe um teto, né?
que essa é outra mentira, dizer que vai nivelar todo mundo. Já está nivelado, né? Mas claro que ele mexe mais ainda lá no servidor. Então, quando você vai ver aí servidores públicos de salário maior, isso dá uma parcela muito, muito pequena da população. Muito, muito pequena. Então, na prática, o que o governo está fazendo? Ele está acenando para as pessoas, né, com essa história de cortar de alguns privilegiados, mas o que ele vai cortar mesmo é de 99% das pessoas que não são privilegiadas. São pessoas ou pobres, que ganham um salário mínimo e vão cair para R$400, ou que poderiam ganhar 3 mil e vão cair para R$1.000. É isso que ele vai fazer, certo? E vai tentar também mexer lá em quem ganha 30, 40 mil, que ele caia 5, 10, 15 mil reais. Mas eu não acredito que a população, sabendo disso, vai trocar, digamos assim, o direito de milhões e milhões de pessoas para que um punhado de pessoas percam lá, percam também um pouco o que o governo chama de privilégio, que eu nem trato assim. Então, tentando transformar isso em números para as pessoas saberem fazer a conta. O governo alega que com a reforma da Previdência vai economizar R$1 trilhão aproximadamente em 10 anos. Se ele diz que a reforma é para cortar privilégio, você pode estar achando que este 1 trilhão vai vir dos privilegiados. Mas se você for fazer uma conta, você vai chegar à conclusão que talvez 2, 3% deste 1 trilhão vai vir, né, virão de pessoas que ganham 30, 40 mil reais. 97% de todo esse 1 trilhão vai vir da pessoa do salário mínimo, que vai baixar de 1.000 para talvez até R$400. Vai vir da pessoa que ganha 1.000, 2.000, 3.000 reais, que vai baixar 20, 30, 40, talvez 70% o valor do seu benefício. Vai vir também de bastante servidores públicos, que ganham 5.000, 7.000, 8.000 reais, que vão perder o seu cálculo. São servidores simples, professores, pessoas que estão trabalhando e que não são privilegiados, porque ganham 8, 10 mil reais, né? Isso é desse povo, que representa a grande maioria da população brasileira, que virão essa economia de mais de R$1 trilhão, ou aproximadamente R$1 trilhão em 10 anos. Bom, e os privilegiados? Né, para a gente encerrando aqui, eu sei do horário. Não. Os privilegiados, eles vão perder um pouquinho também, vão perder. Mas é um grupo muito pequeno de pessoas, se é que eles sejam privilegiados, quero sempre deixar claro aqui, porque aí seria um debate à parte, né? E ainda tem mais um detalhe que eu quero chamar a atenção, que eu acho que é um dos mais importantes. O povo, acreditando que os privilegiados vão perder e não sabendo que a grande maioria que vai perder não são os privilegiados, o povo está ajudando o governo a empurrar a reforma, ou uma parte significativa da população. Mas veja, quando chegar lá na hora H da votação, será que os privilegiados vão ficar mesmo dentro do sistema, ou é mais fácil eles saírem da votação por lobby, por influência? Como aconteceu com os militares? Como já aconteceu com os militares? Por que os militares não estão nessa lógica da... Então, essa é a mesma lógica. Porque se o governo está dizendo que privilegiados são juízes, promotores, eles, como todo mundo tem direito de lutar pelos seus direitos, eles vão lutar pelos seus direitos, é um direito deles. E no lutar pelos seus direitos, eles constituem um grupo altamente influente, um grupo altamente empoderado, né? Então, enquanto assim os professores, os trabalhadores rurais talvez vão para Brasília fazer protesto ou fazer greve, essas pessoas vão se reunir em gabinete com parlamentares, com tal, para fazer a defesa do direito deles, que é um direito deles, fazer a defesa dos seus direitos, e eles têm uma chance muito grande de lá, no frigir dos ovos, lá nas horas das votações acontecer, eles amenizarem o prejuízo que eles terão, ou até resolver não ter nenhum tipo de prejuízo, e o povo que apoiou a reforma, acreditando que ela era só para tirar privilegiados ou também para tirar direitos de privilegiados, o povo fique na reforma, que é o que está se encaminhando, e talvez o pequeno setor privilegiado nem fique na reforma. Então precisa saber duas coisas. Primeiro, que a reforma ela atinge sim uma pequena minoria de pessoas que o governo atribui como privilegiados, mas mais de 97% da economia
né, da diminuição de gasto que o governo vai fazer é cortando de pessoas pobres ou classe média. Ok, Matuza, queria agradecer a sua participação aqui em mais essa edição do programa Floripa em Foco. Quem sabe a gente faça outros programas aí no futuro para poder falar de diversos outros temas e deixar uma pergunta aqui para o ouvinte. Quem é que vai ganhar com essa reforma da Previdência, né? Quem é que vai ganhar? O governo vai ganhar? Será o povo vai ganhar? Ou tem algum setor que é quem vai cuidar da Previdência, que é o sistema privado financeiro, que é quem vai ganhar com essa reforma? Acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho nisso. Obrigado pela tua participação. É isso aí, Giba. Eu volto aqui, quem sabe, ou outros colegas, para falar da capitalização e de quem realmente lá no fundo mais vai ganhar com essa reforma. Obrigado e parabéns pelo programa. Ok, obrigado ao advogado Matusalém dos Santos, especialista em direito previdenciário, que participou aqui do nosso Floripa em Foco de hoje, trazendo mais informações sobre esse tema fundamental, que é importante que cada um vá estudar essa reforma da Previdência, vá dar uma lida no projeto, porque lendo o projeto certamente as pessoas vão se posicionar contrárias a essa reforma, porque ela atinge a grande maioria da população brasileira. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.